Celebramos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E começarei com uma frase que poderá parecer estranha agora no início, mas depois nós vamos desenvolver e vocês vão entender o que eu quero dizer. Prêmio Nobel da Química, escreveu Alex Carrel, escreveu a seguinte frase: muita observação e pouco raciocínio, muita observação e pouco raciocínio me leva à verdade. Muito raciocínio e pouca observação me leva ao engano. Esta é uma frase interessantíssima, porque nós, enquanto seres humanos, temos a exímia capacidade de observar as coisas, os fenômenos, as pessoas, e temos inclusive a capacidade de observar os nossos movimentos interiores. Então, quando nos prendemos à observação e pensamos pouco raciocínio, nós chegaremos à verdade. Por quê? Porque a verdade não é coisa que a nossa cabeça cria, mas a nossa cabeça acolhe. E quando acolhemos a verdade como ela é, nesse sentido nós conseguimos elaborá-la e elaborá-la para o bem. Porque se nós distorcemos a realidade, imediatamente nós cairemos no engano ou na mentira. Por isso, muita observação e pouco raciocínio. O que acontece é que nós estamos em um mundo em uma cultura que eleva o raciocínio, o que de per se não é errado, mas sem a observação. E por isso é uma cultura que se fecha, uma cultura que não compreende a grandeza da realidade, ao ponto de fechar-se nos egoísmos, a ponto de fechar-se nas mesquinharias, a ponto de fechar-se para o outro e, o pior, de fechar-se para aquilo que o ser humano tem de mais nobre e belo, que é a sua abertura para o infinito, querendo reduzir a realidade apenas aquilo que pode ser medido, calculado e provado. Não que o eterno não seja provado, pelo contrário, é muito provado. Mas para alcançarmos o eterno, o nosso caminho é o caminho da observação das realidades. E quando nós observamos atentamente o pôr do sol, um exemplo, nós vemos que existe algo que nos toca. Quando observamos atentamente uma dançarina, um dançarino, um bailarino, nós vemos que o ato de dançar não é só corpóreo, tem algo a mais naquilo. Quando observamos a relação de um homem e de uma mulher, nós vemos que aquilo não termina no dado meramente físico, mas tem uma abertura muito maior. E esta abertura maior, nós damos o nome de Deus. E todas as religiões, elas procuraram um modo de se comunicar com Deus. Então, o resultado disso que eu estou dizendo é: o homem, o ser humano, porta consigo um sentido religioso. E esse sentido religioso o abre para aquilo que o coração do homem compreende e deseja, o eterno. E o eterno não pode ser estático. O eterno tem que ser dinâmico, porque é eterno, é sempre novo. E é o nosso desejo, não? Por que nós gostamos tanto de novidade? E por que vamos atrás da novidade? Porque o nosso coração é inquieto. É inquieto porque é feito de eternidade, é criado pelo eterno. E à medida que nós entramos na realidade, à medida que observamos as coisas, observamos os fenômenos, nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, mais religiosos ainda.
E aconteceu o contrário. Aí, depois você pesquisa lá, de Francis Bacon para cá, ou seja, a coisa começou a tomar caminhos estranhos, porque tirou-se Deus da história. Tirando-se Deus da história e tirando a religião da história, você reduz o homem a nada. Resumindo, você empobrece o homem. Quando é que nós empobrecemos o homem? Quando achamos que a realidade termina em si mesma. Esquecemos da abertura que ela tem para o eterno, para o infinito. Por isso que quando o homem é grande observador, ele naturalmente se abre ao eterno. E aqui se inicia o sentido religioso. Esse é o resumo da primeira aula de religião que eu dou para a molecada na escola, né? Nesse nível aqui. Muito bem. Quando nós percebemos, na realidade, este sentido religioso, nós vamos perceber que tem um princípio, e o princípio é unitário, mas ao mesmo tempo comunional, ou seja, existe um ser que cria tudo isto. E é isso que nós damos o nome de Deus. Esse Deus se revela a nós como uno e trino, portanto, alguém que vive uma completa relação. O Senhor não se fecha em si, mas a sua eterna relação é aquilo que nos foi transmitido enquanto imagem e semelhança. Reconhecer isso para nós já é um passo enorme, mas na sua infinita bondade, o Senhor se revela e se revela como homem, que nos fala como amigos. E por isso o cristão não vive só de uma intuição de eternidade, mas de uma certeza do eterno. E essa certeza do eterno passa pelo encontro com Cristo. E aí São Paulo aos Colossenses, por meio de quem todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação. Portanto, a realidade, ela traz consigo uma fatura religiosa, porque através desta mesma realidade podemos encontrar Deus. E é nesta realidade que Deus se faz encontrar em Cristo. E a partir disso, nós compreendemos que toda a realidade tem um centro, e este centro chama-se Jesus de Nazaré. E quando entramos profundamente nas coisas que nós fomos chamados, não escapando, querendo criar coisas novas, nós vamos entender o quanto de herança nós recebemos e o quanto podemos viver em sintonia com o criado e com o eterno, exatamente porque uma coisa não exclui a outra. O erro nosso é quando queremos viver uma espiritualidade sem realidade. Ou quando vivemos uma realidade sem espiritualidade. É aqui que nós caímos. É aqui que erramos. O cristão, a pessoa verdadeiramente espiritualizada, para usar uma palavra do mundo atual, tem que ser espiritualizado, né? Uma pessoa verdadeiramente espiritualizada é aquela que consegue, como Cristo, viver profundamente em sintonia com a realidade que a circunda. Não jogamos fora o fato do real. Não jogamos fora o concreto, ao contrário, nos admiramos e percebemos o quanto este concreto nos leva para voos muito maiores, sem negar a realidade. E é interessante porque Cristo, fazendo-se homem, se coloca dentro do mesmo plano, sem negar, obviamente, o fato que Ele é Deus. E se colocando conosco, nós podemos perceber que a nossa vida é uma vida de abertura. E quem percebeu isso? O bom ladrão. Evangelho de hoje. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou quando estiveres no teu reino, né? Para ser mais correto. E o Senhor vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez esse bom ladrão, durante os seus dias de vida, se preocupou somente com as coisas terrenas. Mas foi no encontro com Cristo que ele percebeu, tem algo a mais nisso aqui. Não vê que esse homem é Deus. Enquanto o outro, morrendo no mesmo momento que Cristo e o bom ladrão, o outro nega a existência do Senhor. E aí eu me recordo de eu sempre esqueço o nome dela, que é uma autora australiana que passou, uma enfermeira, ela passou alguns anos fazendo uma pesquisa, entrevistando as pessoas que estavam próximas de morrer. E a maioria das pessoas diziam,
nessa entrevista, uma das perguntas era: qual é o seu maior arrependimento? Eu acho que eu já falei sobre isso. E ela vai dizer que o maior arrependimento das pessoas era não ter vivido a vida a que foram chamadas. Ou seja, imaginaram, muito raciocínio, uma vida e viveram uma vida que não tem nada a ver com aquilo que ela recebeu de herança, no sentido, não tinha nada a ver com a realidade que foi dada para ela. Isso é também contra o primeiro mandamento, ou seja, é de temer, ou seja, chegar no final da nossa vida e perceber que não vivemos a vida que fomos chamados a viver. Isso é para tremer, é o arrependimento, porque não tem mais o que fazer naquele momento. A única possibilidade é Cristo. Mas eu não preciso esperar o final da minha vida para encontrar Cristo. Cristo já está aqui hoje. É Jesus Cristo, o Rei do Universo. E quando eu entendo que é o Rei do Universo, não é só o Rei da minha vida. Ele é o Rei desta igreja, é o Rei do meu carro, é o Rei do meu apartamento, é o Rei da minha família, é o Rei da minha escola, é o Rei da minha faculdade, é o Rei do pôr do sol, é o Rei das estrelas, é o Rei dos animaizinhos, é o Rei de um monte de coisa, de tudo, de todo o universo. E esse desejo do homem de busca do infinito só ganha sentido quando tem Cristo, porque podemos explorar todas as galáxias, mas se Cristo não estiver ali, tudo se torna vazio. E a nossa vida se torna vazia. Porque a nossa vida é feita para a relação com Deus, em Cristo, e por isso a relação com os irmãos. Celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, significa dizer que toda a beleza que nos envolve, das estrelas, do sol, da chuva, das amizades, do casamento, do nascimento, até da morte, dos nossos, aqui tem bastante crianças hoje, não, dos nossos animaizinhos de estimação, de uma série de coisas, todas essas belezas têm um sentido, é Cristo. E quando entendemos que tem Cristo ali, tudo se torna muito mais cheio. E a nossa observação, ela agora ganha uma abertura, ela não se fecha naquilo ali. Ela não se fecha no objeto, mas o objeto, ou as relações, ou as coisas, se abrem para o eterno. E aí a nossa vida é cheia. Uma vida sem Cristo é uma vida vazia. É uma vida que não tem nada. Uma vida com Cristo, o seu estudo se torna uma coisa fascinante. Já pararam para pensar, por exemplo, a matemática? Bom, aí eu vou defender uma matéria que eu sempre fui péssimo, né? Mas estudar a matemática significa compreender a beleza, a profundidade das coisas, da ordem, de como as coisas existem. E isto com Cristo é fascinante. Sem Cristo é só uma continha. Ler uma obra de literatura à luz do Evangelho, à luz de Cristo, é fascinante, porque te abre. Sem Cristo é só mais uma obra de literatura. Encontrar-se com o irmão é uma das coisas mais grandes, é feio, né? Uma das maiores coisas que existem, porque o meu irmão traz consigo um pedaço de eternidade, um pedaço de Deus. E encontrar com o meu irmão é uma das coisas mais fascinantes que existe. E por isso nos esforçamos para estar na frente do outro. Repetindo a frase de Alex Carrel, não? Muita observação e pouco raciocínio me leva à verdade. Muito raciocínio e pouca observação me leva ao engano. Portanto, o nosso ser é colher Cristo em tudo, porque Ele é o Rei do Universo. Se por Ele todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação, o nosso pedido é: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reinado. Mas o reinado de Cristo já está aqui, não tem divisão. Se por meio dele todas as coisas foram criadas, é através da criação que encontraremos a beleza do eterno. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.